O direito à espera. É um relato do Japão. Vamos ver do que se trata. Deve ser novo esse aqui, o Matheus que separou para mim aqui. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é fulano. O que tá entre parênteses não é para ser falado, enfim. Meu nome é fulano, estou no Japão e já lhe mandei um relato. Esse relato que vou contar agora é sobre a minha atual namorada e sua família. Este relato, infelizmente, marcou muito a minha vida e se houver nomes, estarão trocados. Obrigada. Há mais ou menos 8 anos conheci minha namorada. Eu morava na cidade de Iga, eu não sei se é assim que fala, Iga, e minha namorada em Nagoya. São mais ou menos 100 quilômetros de distância. Nessas idas e vindas, todos os finais de semana, depois de algum tempo, e depois de conquistar sua confiança, ela me contou que havia saído do apartamento de seu pai porque eles haviam tido uma briga muito feia. Isso já havia acontecido há uns 2 anos e desde então eles não se falavam mais, não se falaram mais. Ela nem tinha mais notícias dele. Com o passar do tempo, percebia que ela sempre estava triste, chorava ao se lembrar dele e eu sempre dizia para ela que se ela quisesse ir lá falar com ele, eu iria com ela. Mas ela estava muito magoada e hesitou por várias vezes. Chegamos a ir até a porta do apartamento dele e ela chorava muito e logo desistia. Um dia eu disse, vamos hoje? E ela disse, eu não consigo. E eu disse, consegue sim, vou estar lá com você. E ela foi. Batemos na porta e ele apareceu, cabeludo e barbudo. Confesso que eu me assustei e que depois carinhosamente o chamava de Raul. Ele parecia bravo e disse, o que você quer? Ela chorava muito e disse para ele, eu quero me desculpar e saber como o senhor está. Ele começou a dar sermões e falar muito. Eu só fiquei olhando e não disse uma palavra sequer. Depois dos sermões, ele disse, pode voltar final de semana? Que no momento eu não estou apto a receber visitas. E se você quiser, pode entrar, mas ele não. E ela disse, sábado eu venho. E ele respondeu, tudo bem, espero você. Vocês? Então, sábado, retornamos lá e ele foi tão receptivo. Nem parecia a mesma pessoa que tinha nos atendido naquele dia. Fomos então apresentados, os dois conversaram muito e o papo rendeu a tarde toda. Combinamos de voltar na próxima semana. Na semana seguinte voltamos e como eu estava muito cansado, deitei e dormi. E os dois ficaram conversando. Eu lembro da minha namorada me chamando, José, acorda, acorda. E ela me perguntou, o que você acha do meu pai ir morar com a gente? Na verdade, eu ia me mudar O que você acha do meu pai morar com a gente? E ele está dizendo aqui, na verdade, eu iria me mudar na semana seguinte. Estávamos já há algum tempinho combinando de morar juntos. E ela disse, tá difícil para ele, muitas contas e mandar dinheiro para o Brasil tá pesado. E eu disse, por mim tudo bem. Então, na outra semana me mudei e depois de uma semana ele se mudou com a gente. No começo era tudo festa, horas e horas de conversas, mas depois de alguns meses começaram as brigas. Aqui no Japão, os apartamentos são muito pequenos e os dois passavam meses sem conversar e morando no mesmo lugar. Era tipo, José, pede isso pro meu pai. José, leva isso para ele. E o pai dela também dizia, José, leva isso para ela. Ou diz isso para ela. E vice-versa. Eu era o leve-trás de tudo. Depois de alguns meses, eles voltavam a se falar, falavam por algumas semanas e voltavam a brigar novamente. Confesso que da minha parte nunca tive problemas com ele. Só quando as coisas fugiam um pouco do controle, eu tomava partido dela. Claro que quando ela estava com a razão. Mesmo assim, mesmo não gostando, eu não dizia nada. Quando ele chegava
e minha namorada não estava em casa, ele ia até a cozinha, tomava uma cerveja e conversava por um bom tempo comigo. Ele era bem inteligente, formado em direito no Brasil, então falávamos sobre política, esporte e até de religião. Então, numa dessas conversas, ele me disse que participava de um centro espírita no Brasil e que ele tocava algum instrumento que não me lembro qual, e que a mãe de santo havia feito alguns trabalhos a pedido dele, que também não me lembro por quê, se é que ele mencionou. E continuou assim por um bom tempo, entre brigas e conciliações. A última briga, eles ficaram quase 1 ano sem se falar. Até que um dia estávamos nos preparando para dormir às 11 horas da manhã, já que estávamos trabalhando no período noturno nessa semana. De repente toca a campainha e ao atender a porta, minha namorada volta aos prantos. Era o encarregado da sessão do meu pai. Era o encarregado da sessão do pai dela, que pedira para nós irmos com urgência ao hospital, pois teria sido levado às pressas pela ambulância, e não dando mais detalhes. Nos trocamos rapidamente e fomos ao hospital. Chegando lá, ele estava deitado em uma maca e agonizava. Gemia de dor desesperadamente. As enfermeiras vieram e puxaram a minha namorada e levaram com urgência à sala do médico. Com urgência à sala do médico. Chegando lá, o médico disse: "Só preciso que assine isso. Eu preciso operar o seu pai com urgência. O intestino dele foi obstruído e estourou." Minha namorada só chorava e dizia: "Salva o meu pai, salva o meu pai." Depois de ficar umas 8 horas na sala de espera, o médico manda nos chamar e diz que foi um sucesso. E ele não poderia receber visitas, que era para nós irmos descansar e voltar no dia seguinte. No outro dia voltamos e mesmo com dor ele parecia aliviado. E com o tempo foi melhorando, mas foi obrigado a usar a bolsa de colostomia, que o constrangia muito. Depois de algum tempo, teve alta. Voltou para casa e parecia que estávamos vivendo em harmonia. Foi preciso vivenciar uma situação dessas para perceberem como estavam errados. Depois de alguns meses, o médico fez a reversão intestinal e ele ficou muito feliz por se livrar da bolsa. Parecia que tudo tinha voltado ao normal. Até que um dia, depois de alguns meses, ele pediu para voltar ao Brasil. Eu acho que estava pressentindo algo. Então, como ele estava com o passaporte vencido, marcamos de ir no próximo dia ao consulado. Ao amanhecer, ele acordou muito mal. Ele precisou que eu o carregasse até o carro, sendo que moramos no 4º andar. E ele disse: "Só eu tomar um soro eu fico bem e podemos ir até o consulado." Paramos no hospital que ele fazia tratamento e o médico pediu uns exames. O médico chamou eu e a minha namorada e disse: "O câncer espalhou e ele só tem uns 3 meses de vida." O mundo desabou para minha namorada. Ela não se continha de tanto chorar. Então o médico pediu para ele ficar internado. Minha namorada foi até a fábrica e pediu afastamento para fazer companhia para o seu pai no tratamento. Como não seria mais possível ele ir para o Brasil, então pedimos para que a minha sogra viesse. Fazia quase uns 15 anos que eles não se viam. E como o processo do visto é demorado, foi uma correria. Parece que estava dando tudo errado e talvez não daria tempo. Um dia eu estava no período noturno do trabalho, levei minha namorada até o hospital onde passaria a noite com o meu sogro e então resolvi subir para acompanhá-la e ver como ele estava. O hospital já estava com as luzes apagadas e as portas dos quartos fechadas. Chegando em seu quarto, o que era privativo, ao abrirmos a porta, ele estava com a cabeça coberta. E a minha namorada perguntou: "O que foi, pai? Tá tudo bem?" Ele descobriu a cabeça e disse: "Oi, filha, tá sim." Acendemos a luz e então ele disse: "Pede para aquela mulher parar de rir de mim." E não tinha mais ninguém no quarto. Minha namorada perguntou como ela era. E ele disse: "Ela não tem rosto, cabelos longos, mas ela ri. E ao meu lado tem um homem
que tá desde quando eu cheguei ao hospital, mas ele é bom. Tem uma família ali que morreu aqui. Estão todos ali. E apontava. Umas crianças correndo ali, 2 homens ali, mas aí ele olhava para o outro lado, qual disse que estaria a mulher, e gritava: "Você não é bem-vinda, vá embora." Eu comecei a ficar com muito medo. Peguei meu telefone, como sou criado em família católica e gosto muito de música, sempre uso a música em minhas orações. Peguei meu telefone, coloquei a primeira que vi e coincidentemente tocou uma música do Tony Allison, Poderoso Deus. Então eu e minha namorada começamos a rezar. Coloquei o volume alto e o hospital silencioso, a música tocando e rezávamos. Ela chorando muito, olhei para ela e disse: "Se tem algo a dizer para ele, o momento é esse." E ela chorava, chorava. Olhei para ele e disse: "Perdão por algo que possa ter feito ao senhor." E ele disse: "Tá perdoado." Ele olhou para ela e disse: "Você não vai pedir também?" E ela disse perdão para o pai por tudo que lhe fiz. E ela disse: "Perdão, pai, por tudo que lhe fiz." E ele respondeu: "Perdoada." E deu umas batidinhas na cabeça dela. Depois de algum tempo, ele foi acalmando e disse: "Ela foi embora. Só tá o homem aqui do meu lado." E a minha mãe chegou. E a minha namorada perguntou: "Avó?" A avó da minha namorada era falecida. E ele disse: "Sim, ela sempre vem me visitar." E aí ele dormiu. Peguei o telefone da minha namorada e mandei uma mensagem para a mãe dela dizendo: "Espero que se apressem. Ele tá muito mal e talvez não aguente esperar." Aquele dia eu não fui trabalhar, deitei lá no sofá do quarto e dormi. A irmã da minha namorada chegou da Noruega, ela mora lá. Ele ficou muito feliz, mas não via a hora de encontrar com a sua esposa. Assim que conseguiu o visto, a minha sogra embarcou no primeiro voo que conseguiu. Chegando no Japão, fui buscá-la em Narita, Osaka. Não sei como que pronuncia, pessoal. Mais ou menos 2h30 de viagem. Chegando no hospital, ele estava inconsciente. O médico pediu para aplicar um remédio no soro muito forte para aliviar sua dor. Minha sogra entrou no quarto, ele estava inconsciente. Todos ficamos silenciados e eu pensava: não deu tempo. Minha sogra disse: "Sou eu." E a minha namorada perguntou: "Pai, se o senhor estiver me ouvindo, aperte minha mão." E ele, mesmo com os olhos fechados, apertou. E depois de 3 horas, ele faleceu. Tenho amigos que são espíritas e me disseram que ele sempre teve contato com o sobrenatural. Ele era médium. Eu acho que ele não nos contava para não nos assustar. E teve o direito à espera. Obrigado, Ana, por ler meu longo relato que marcou muito a minha vida. Por favor, manda um abraço para minha namorada. Um abraço para você, namorada dele. Beijos a você e toda a sua família. Um beijo, muito obrigada. Então, assim, ele queria muito ver a esposa. Era esposa ainda, 15 anos longe. E aí, tipo, foi ela chegar, né? Pôde esperar ainda um pouco. Não estava inconsciente, não. Isso acontece muito, viu? Às vezes a gente acha que a pessoa tá inconsciente, mas mas não tá. Então, muito cuidado com o que se fala ao redor de alguém que está inconsciente.